com a situação que nós, professores, nós, servidores da educação administrativos, estamos passando, devido à atitude intempestiva e impensada do nosso governador, que através de mentira e mascarando números, estão passando para a sociedade, até mesmo para os professores, como se nós não soubéssemos fazer contas. O quanto a presença dos alunos, o apoio dos alunos, o apoio dos alunos que estão do nosso lado, os professores que aqui vieram, que estão preocupados com a sua situação, com a sua vida, com a sua carreira, que foi drasticamente modificada. E a Assembleia hoje foi uma coisa de louco. Todos que foram lá, viu que todos estão falando a mesma língua. Agora não tem jeito, nós vamos até o fim com essa polarização. Enquanto o governo não dá um braço a torcer e voltar atrás das besteiras que eles fizeram, nós não vamos abrir mão. Acabei de chegar de Bom Rios, nós já tivemos 2 reuniões lá, na Câmara de Vereadores também, repleta como aqui, e Bom Rios, gente, é 100% de participação. Vamos fechar todos os de 3 em 3 anos, nós vamos adquirir os 30% agora só durante 9 anos. Só que eu vou aposentar daqui 6. Eu não vou ter nem um centavo de aumento da gratificação, da titularidade. Então ele faz aqui, a fala dele é totalmente contrária, gente. É mediante isso que ele acha que o povo de Goiás, principalmente a educação, tem a memória curta. Só que ele vai pagar muito caro para o que ele está fazendo. Então, vou continuar, vamos passar aqui novamente para o Bernardo e dar a sequência aqui. Olha só, temos aqui o que aconteceu em dezembro, o que houve em janeiro e o que realmente deveria ser no cargo ali P1, 40 horas, letra A. Ele ganhava R$ 1.006, tinha direito aos 30% que não eram bônus. Bônus vem, então ele paga para quem quer, lança falta para quem quer, entre aspas. Esses 30% são de cursos feitos pelos professores para se capacitar ainda mais, para atender os alunos. Nós temos ali, os professores ganham 30% à custa de gratificação por titularidade. Somando os 30% e o vencimento anterior, R$ 1.308,12. Em janeiro, o salário com certeza aumentou, foi para 1.460. Só que ele cortou o direito nosso aos 30% de gratificação. Qual seria o correto? Pagar sim esses 1.460, só que seriam acrescidos da gratificação também sobre esses 1.460. Nós perdemos ali, o P1, no caso, ele está perdendo R$ 488 todo mês. Isso, em um ano, mais de 5 mil, quase R$ 5.700. Isso em apenas um ano. Até mesmo o P1, quem vai trocar isso pelo bônus que ninguém sabe se vem ou vai? Ele ainda disse que ia ampliar esse bônus e ampliou de 1.500 para 2.000, parabéns, aumentou. Mas esqueceu que o bônus calculado anteriormente era para apenas 6 meses. Aquele bônus que ele deu de no máximo 1.500 era para 6 meses e agora 2.000 durante um ano. Eu acho que a gente deveria fechar as escolas, fechar a secretaria. E eu gostaria de saber de você, senhor, o que a subsecretaria pode fazer de real contra os diretores, porque afinal de contas eles foram eleitos por nós. E são também professores. A gente está tendo ameaças todos os dias. Como a Letícia mesmo disse, o prazer que a gente sente hoje é dentro de uma sala de aula, porque eu não suporto mais ficar na sala dos professores, sabe? É só chateação, Então, ameaça da subsecretaria de Morrinhos, todos os dias, falando em exonerado, diretor, não sei o quê. Desde quando eles têm poder de exoneração? Eu, Rafael Moraes, eu sou funcionário público, tenho contato na política, eles me
ajudam, eu ajudo eles. Para mim, apoiar essa greve é só desgaste. É difícil para mim a relação. Acordamos 5h30 da manhã e fomos 12 meninos ontem para Goiânia, e o Aristides, o Ignaldo da Testemunha, que nós militamos junto com vocês até o final. É difícil fazer tudo isso. Primeiramente, boa noite. Para quem não me conhece aqui, meu nome é Letícia. Eu estou no 3º ano do Colégio Caldas, eu faço parte da UNS, e eu falei isso em todas as salas que eu faço parte da UNS. Representei a UNS lá. Chego 3 jovens de cada sala, porque eu valorizo isso. Eu quero participar, porque eu quero fazer meu nome como estudante valer a pena. Na ditadura, os estudantes estavam à frente dos protestos. Estavam lá na frente. Ninguém está poupando estudante nenhum, Rafael. Falo diretamente para você. Não estamos poupando. Todo mundo que foi usado na escola, todo mundo sabia. Todos os professores falaram na sala. A gente veio. Estamos aqui. Estou representando eles. Companheiros, eu estou aqui na condição de representante do Partido dos Trabalhadores, que trago o recado do nosso líder desta casa aqui, o Evandro da Cruz. Não pôde estar aqui presente, ele pediu que dissesse para vocês que tem todo o apoio dele, embora a questão aqui é mais de apoio logístico, mas existe também a questão do apoio político. Os nossos parlamentares estão à disposição, vocês podem ver que eles não estão aí nesse panfleto. E o Mauro Rubem conversa agora pela internet, a gente já se colocou à disposição, já está tratando aqui do comando estadual da greve. Como vocês sabem que o Mauro Rubem sempre esteve presente na luta dos trabalhadores. Se nós, sociedade, alunos, não tiver consciência do respeito que precisa ter com o professor, nós estamos olhando a sociedade de cara para trás. Não existe uma sociedade melhor quando ela não respeita o professor. Deixar isso acontecer. Doa o que doer, custa o que custar. Nós temos que mudar a ação. Esse problema não é só dos professores. Esse problema é um problema do Estado. O Estado goiano tem que se comportar com o Estado ditatorial. Esse governador não poderia ter sido eleito de novo, mas o povo votou, ele está aí. Ele enganou o povo. E concluindo aqui, companheiros e companheiras, espero que esse fato que está acontecendo na sociedade goiana sirva de exemplo para que nunca mais a sociedade goiana se engana com os caras que não têm história do lado do povo e escapole e consegue ser eleito para governar a sociedade. Tomara! Tomara! Que os professores se mobilizam muito mais do que eles estão se mobilizando agora. Porque nós não precisamos resolver o problema da educação do Estado de Goiás.